Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso quadro Mentes Insanas. E pela primeira vez no quadro Mentes Insanas nós vamos ter aí um personagem brasileiro, nacional, conhecido como o maior serial killer brasileiro, Pedrinho Matador. Então vamos lá conhecer um pouco da história dele? Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador. Pedro nasceu aí em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, e ele foi aí considerado o maior assassino em série brasileiro, condenado a mais de 400 anos de prisão. Pedrinho fugiu de casa ainda quando era pré-adolescente, então com 13 anos, e conta que foi quando fez sua primeira vítima, que foi um primo, em uma briga e teria jogado o primo dentro de um moedor de cana de açúcar. Foi então que Pedrinho veio morar no estado de São Paulo. Eu, quando criança, morei em Presidente Venceslau. Presidente Venceslau já era conhecido ali por ter um dos maiores presídios do estado de São Paulo. E naquela época, Pedrinho Matador já era uma lenda, muitos contavam histórias na cidade e isso chegava pra gente, né? Então o pessoal falava aí que quando algum preso lá tinha alguma desavença ou cometeu um crime muito fora assim do aceitável, eles arrumavam um jeito de colocar o Pedrinho junto com esse presidiário e ali era a sentença de morte dele. Muitas lendas envolveram aí também Pedrinho. Ele gostava de contar aí muitas histórias que alguns dizem que são verdade, outros dizem que não era totalmente verdade, como a história aí que ele assassinou o próprio pai e comeu o coração dele. Isso aí são histórias que contam, nada foi comprovado, mas que realmente ele teve mais de 100 mortes confirmadas aí que foi executado por ele. Isso ninguém duvida, apesar dele não ter sido condenado por todas elas, mas acredita-se aí que foram mais de 100 vidas que o Pedrinho tenha tirado. Pedrinho também gostava muito de dar entrevistas e em suas entrevistas ele se considerava aí um justiceiro. Então ele falava que não tirava a vida de ninguém que merecesse. Mas outras vezes também ele dizia que só por não ir com a cara da pessoa, aquela ali já estava marcada para morrer. E no dia 5 de março de 2023, aos 68 anos, Pedrinho foi assassinado em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. E ali terminou a história do justiceiro Pedrinho Matador. Mas vamos aí conhecer mais em detalhes a história dessa figura intrigante. Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador, é considerado o maior assassino em série do Brasil, tendo sido condenado a mais de 400 anos de prisão por matar 71 pessoas. No entanto, alegou ter matado mais de 100. Gostava de aumentar sua fama contando vários casos que não se sabe se eram verídicos. Pedro nasceu numa fazenda em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, com o crânio ferido, resultado da violência doméstica praticada por seu pai, Pedro Rodrigues, que desferiu chutes na barriga da mãe durante uma briga. Aos 9 anos, fugiu de casa e chegou a viver por um tempo com seus padrinhos em Santa Rita do Sapucaí, quando fugiu outra vez para São Paulo. Na capital paulista, passou a cometer roubos no centro e na zona leste da cidade. Quando completou 11 anos, assassinou Jorge Galvão, traficante em Itaquera. O irmão e o cunhado de Galvão também foram mortos por Pedrinho. Ainda menor de idade, Pedrinho já teria praticado homicídios. Segundo contava, cometeu seu primeiro crime com 13 anos. Após briga com um primo mais velho, teria o empurrado em uma prensa de moer cana e depois o matado com um facão,
Porém, não existe registro do narrado. Pedrinho fugiu para Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, onde começou a roubar bocas de fumo e matar traficantes. Conheceu a viúva de um líder do narcotráfico, conhecida como Botinha, e foram morar juntos. Assumiu a tarefa ilícita do ex-marido de Botinha e logo foi obrigado a eliminar alguns rivais, matando 3 deles. Morou em Mogi até a sua companheira ser morta pela polícia. Pedrinho escapou dos policiais, mas não deixou a venda de drogas e acabou montando o próprio negócio. Pedrinho foi preso em 1973, com 18 anos, após ser condenado a 128 anos de prisão. Já matou na rua, no refeitório, na cela, no pátio e até no bonde, o camburão, a linguagem dos bandidos. Eram pessoas que não prestavam, disse, referindo-se a estupradores e traidores. Afirmou ter degolado com uma faca sem fio um prisioneiro acusado do assassinato de sua irmã. Era meu amigo, mas eu tive de matar, disse. Em seu braço esquerdo trazia tatuada a frase: "Mato por prazer". Pedrinho Matador utilizava métodos variados e extremamente violentos para assassinar suas vítimas, geralmente motivado por vingança, ódio ou prazer. Ele cometeu crimes tanto nas ruas quanto dentro dos presídios, e os métodos mudavam de acordo com a situação. Pedrinho afirmava que aos 20 anos matou o próprio pai, dentro da cadeia, em razão dele ter matado sua mãe com 21 golpes de facão. Ele deu 21 facadas na minha mãe, então dei 22. O povo diz que comi o coração dele. Não, eu simplesmente cortei, porque era uma vingança, não é? Cortei e joguei fora. Tirei um pedaço, mastiguei e joguei fora, explicou. Ele também disse que tinha um revólver preso à cintura, mas que usou a peixeira. Perguntado como havia conseguido o revólver, disse que prendeu um policial numa cela e lhe tirou a arma. Pedrinho foi preso definitivamente em 24 de maio de 1973 e viveu na prisão por boa parte de sua vida adulta. Enquanto estava sendo transferido para o presídio, assassinou seu companheiro de viagem. Ambos estavam algemados e ele matou o homem condenado por estupro. Durante sua passagem pela penitenciária de Araraquara, foi acusado pelo juiz corregedor de ser um dos fundadores da suposta organização criminosa Serpentes Negras. Após uma rebelião ocorrida em 1985, quando Pedrinho participou da morte de 4 detentos, foi transferido para a Casa de Custódia de Taubaté, considerado na época a mais segura do estado. Não tendo frequentado a escola, afirmava ter se alfabetizado na cadeia. Em 2003, apesar da condenação em 26 anos de prisão, teve para ser solto, em razão do tempo máximo de pena possível. No entanto, por causa dos crimes cometidos dentro do presídio, que aumentaram sua pena para quase 400 anos. Sua permanência na prisão foi prorrogada até 2007. Após permanecer 34 anos na prisão, foi solto no dia 24 de abril de 2007. Informações da inteligência da Força Nacional de Segurança indicavam que ele havia se mudado para o Nordeste, mais precisamente para Fortaleza, no Ceará. No dia 15 de setembro de 2011, a imprensa de Santa Catarina publicou que Pedrinho Matador havia sido preso numa casa de zona rural de Camboriú, onde trabalhava como caseiro. Segundo o telejornal, ele teria que cumprir pena de 8 anos pelos crimes de motim e cárcere privado, cometidos quando estava detido em São Paulo. Pedrinho voltou a ser solto em 2018, tendo se convertido ao cristianismo e se dizendo arrependido. Tinha então 64 anos de idade e havia ficado 42 anos preso. Na época também ele criou um canal no YouTube e acompanhava a gravação de um documentário sobre a sua vida. Em 5 de março de 2003, aos 68 anos, Pedrinho foi assassinado em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo.
Segundo apurações preliminares, 2 homens encapuzados saíram de um carro e atiraram, atingindo o assassino em série 6 vezes. Além disso, ele foi degolado com uma faca de cozinha pelos criminosos. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado, mas ele morreu no local. Foi sepultado no cemitério São Salvador, em Mogi das Cruzes. Costumava usar uma faca, mas a revista Época diz que matou cerca de 10 pessoas quebrando-lhes o pescoço. A especialista brasileira em criminologia, Ilana Casoy, afirmou que Pedrinho não era um justiceiro, mas um vingador, por matar aqueles que considerava ser o pior na sociedade. Ele também afirmou que ele conseguia exercer fascínio nas pessoas, como reflexo de uma visão distorcida da sociedade, em que só 10% dos homicídios são resolvidos no Brasil. Ainda segundo a criminologista, o problema é que as vítimas de Pedrinho não tiveram direito a um advogado, como ele teve. Os psiquiatras Antônio José Elias Andraus e Norberto Zoner Júnior, que avaliaram em 1992 para um laudo pericial, escreveram que a maior motivação da sua vida era a afirmação violenta do próprio eu, e o diagnosticaram com caráter paranoide e antissocialidade. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por vocês acompanharem mais um episódio aí do nosso canal. Eu quero falar para vocês aí que eu tô muito feliz pelas mensagens aí. Peço aí que vocês deixem nos comentários o que vocês mais gostam, o que vocês menos gostam, o que vocês acham que pode melhorar e eu tô muito contente aí. Eu aceito todas as críticas, reclamações e sugestões, beleza? Então, gente, muito obrigado, não esquece de deixar aquele like, hein, beleza? E convido vocês para assistir aí o caso da menina Vitória de Cajamar, que foi encontrada lá, né, decapitada e com a cabeça raspada, ela sofreu tortura. Vou deixar aqui para vocês, tá? Tá aqui, o link, é só clicar aí. Valeu, gente, brigadão, até a próxima, tchau!